Atenção! Esta atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite a todos e a todas. É um prazer receber vocês nessa atividade mensal da Diretoria de Ações na Comunidade da SPPA, para podermos conversar e pensar sobre esse tema tão importante. Eu sou Luciana Aranha Seco e vou coordenar essa atividade. Convidamos para estar na tela conosco Kátia Radke, atual presidente da SPPA, representando toda a nossa diretoria. Convidamos também Flávia Maltz e Magari Weinstein, coordenadoras do grupo Roda Viva da SPPA, Maria Elizabeth Cimente e Ivani Bressan, coordenadoras do projeto Pescar. Aqui, eu gostaria de fazer uma colocação que, como o Pescar pretende ampliar as suas atividades na comunidade, o nome desse projeto, a partir de hoje, muda e passa a ser chamado de Projeto Yamandu SPPA. Yamandu é a divindade da luz que ilumina, traz o novo dia e a esperança, significados que diz muito sobre o nosso trabalho. Convidamos também os colegas da comissão que vêm trabalhando comigo nessa nova diretoria de ações na comunidade. Aldo Duarte, Alice Leucovics, Denise Laude, Dionela Toniolo, Flávia Maltz, Josênia Munhoz, Magari Weinstein, Natália Soncini e Suzana Fortes. As pessoas que desejarem fazer perguntas, né, ao longo que forem sendo colocadas as questões, podem clicar na mão que está embaixo, assim, no seu computador, e o Grayson coloca a pessoa na tela para trazer as suas questões. Nossa ideia é de que possam seguir na tela conosco, para que a gente possa seguir conversando de uma forma livre, como numa roda de conversa. Mas, se não quiserem, aí avisem o Grayson, e o Grayson retira a pessoa da tela. Aí eu trago algumas questões aqui. Quais os significados da branquitude em nossa cultura? De que forma ela se caracteriza? Quais as identificações em termos de semelhanças e diferenças que os sujeitos brancos constroem com a branquitude? Quais os processos em que a raça opera na constituição do sujeito como brancos? Enfim, essas são algumas das tantas questões que estão no livro da nossa convidada, Lia Schuckmann. Agradeço, então, as nossas convidadas por terem aceitado estar aqui conosco nessa noite. Lia Weiner Schuckmann, doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, um estágio de doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da Califórnia. Professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Autora do livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo. Nossa outra convidada é a nossa colega da SPPA, Joyce, amiga de tantos anos e parceira também no trabalho que realizamos na comunidade. Então, Joyce Goldstein, psicanalista da SPPA, secretária-geral da FEPAL, coordenadora do projeto de ações afirmativas no CEAPIA, Grupo Banto. Bom, então nós pensamos assim, a Lia inicia falando e depois a Joyce fala e aí nós vamos conversando. Pode ser? Lia, a palavra está contigo, então. Bom, boa noite a todas e todos. Eu agradeço a sociedade pelo convite e digo que foi difícil escolher entre tantos
caminhos que eu poderia escolher para falar de branquitude, né? Quais que eu ia optar para conseguir falar em 40 minutos, né? Mas então eu resolvi que eu ia iniciar pensando os caminhos desses estudos, né? E depois falando um pouco da minha pesquisa, para a gente partir, que eu nunca sei de que ponto estamos todos, né? O que se sabe, então eu vou iniciar desse início mesmo dos estudos críticos da branquitude. Bom, eu não sei se vocês sabem a origem do conceito, mas no começo do século passado, faz tempo, 1900 e pouco, um sociólogo norte-americano que chamava Du Bois, um sociólogo negro, ele começou a fazer um estudo que chama Black Reconstruction in America, e ele queria compreender por que que os imigrantes pobres que chegavam, irlandeses, poloneses, do leste europeu, que chegavam para trabalhar no chão da fábrica, muito pobre, nos Estados Unidos, ao invés de construir uma solidariedade de classe com o trabalhador ex-escravizado negro, ele começou e iniciou a consolidar uma solidariedade de raça com os grupos de outras classes sociais dominantes, mesmo que ele fosse o trabalhador. Enfim, isso começa a iniciar, mesmo em chão de fábrica, com aquilo que foi nos Estados Unidos os sindicatos com diferenças raciais. Os sindicatos, porque por sua vez eram para pedir, né, demandas do grupo de trabalhador, ao invés de se solidarizar com outros trabalhadores negros, começou a se formular em de irlandeses, sindicatos de italiano e sindicatos depois dos irlandeses com italianos, que acabou sendo sindicato dos trabalhadores brancos, pobres, que não era um lugar que podia entrar os negros. E ele faz um estudo nesse chão de fábrica e ele chega à conclusão que essas pessoas, ao se aderirem à ideia de raça para pensar, né, uma junção de grupo, elas estariam ganhando algo que ele nomeou como salário público e psicológico da brancura. Então, aquilo que seria mais ou menos uma possibilidade de ascensão via raça nos Estados Unidos, pela solidariedade racial e não de classe. O que ele foi vendo? Que esses imigrantes que nem eram considerados brancos, porque brancos nos Estados Unidos era WASP, White, Anglo-Saxão e Protestante, ou seja, o irlandês não cabia, o polonês, os católicos não cabiam, os judeus não cabiam, não eram brancos de jeito nenhum. Eles foram se tornando brancos, obviamente, ou seja, mostrando que a categoria branca não é uma essência, ao aderirem à ideia de raça e se autonomearem como brancos. Em 2 ou 3 gerações, aqueles que eram os irlandeses, os italianos, os poloneses, eles se tornaram brancos nos Estados Unidos, e é o que ele vai chamar de salário público e psicológico, e esse salário público e psicológico é aquilo que faria um sentimento de identificação e de pertencimento de superioridade, que faria com que ele dividisse o mesmo parque, o mesmo ônibus, numa sociedade segregada por raça. Bom, então há uma escolha, de alguma forma, nessa classe trabalhadora, na solidariedade de raça e não de classe, nos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro estudo, que é chamado de estudo precursor dos estudos críticos da branquitude, que é o do Du Bois, que é esse Black Reconstruction in America. Depois dele, a gente vai pensar que a ideia de colocar o branco no centro dos estudos de relações raciais, na verdade, vai tendo alguns outros pensadores, né? O Franz Fanon, no Peles Negras, Máscaras Brancas, ele vai, obviamente, consolidar uma ideia que, numa sociedade com uma estrutura racista, né, se o negro se apropria ou introjeta a sociedade racista, ele vai, obviamente, ter os efeitos psicológicos, e um deles é o sentimento de inferioridade, que vai gerar os efeitos psicossociais do racismo, alisamento do cabelo, etc. Um tentar tornar-se branco, que é a ideia das máscaras brancas. Mas, ao mesmo tempo, ele também coloca o branco em questão, que ele fala, bom, esse sentimento de inferioridade só está posto porque tem um sentimento de superioridade colocado no branco.
Então, Franz Fanon e Alberto Memmi, que também é outro, né, que é um judeu argeliano, vão pensar, a retrato do colonizado e do colonizador, vão pensar que tem nesse jogo entre colonizado e colonizador esse lugar de uma superioridade de humanidade, uma humanidade considerada mais humana, né, nessa relação. E que ela é, obviamente, um encaixe, né? A superioridade, se há um grupo que vai se tornando, apesar da estrutura de dominação, com sentimento, né, de inferioridade, também tem um que está com sentimento de superioridade. Então, todos os estudos que originam os estudos críticos da branquitude vão colocar que a estrutura, não está no branco, né, não está na essência do branco, a estrutura de dominação colonial, ela é uma estrutura, pela própria ideia de colonização, quando tem um encontro entre esses grupos, que ao invés de ser uma diferença, uma autoridade, ela é vista de forma hierárquica, né? Tem esse primeiro encontro, por exemplo, nas Américas, no Brasil, com os indígenas, que a pergunta dos padres é: são esses humanos como nós? São esses homens como nós? São essas pessoas pensantes como nós? Na prática, há uma resposta. Não, não são. Essa é a resposta na prática. Porque não são porque precisam acreditar no nosso Deus, Jesus, precisam vestir as nossas roupas, precisam comer com talheres, precisam se civilizar. A ideia de que há um atraso na qual precisa se civilizar, ela é, né, a ideia de que são brutos, de que são selvagens e etc e tal, é uma prática que é de dominação. Então, no século, então começa esse processo de dominação, primeiramente, né? Até surgir a ideia de raça. Como é que a ideia de raça surge, né? A ideia de raça ela surge no 19, mas principalmente porque ela é uma resposta a essa pergunta que surge no 16. São esses humanos como nós, né? E a resposta é: são, mas são de raças diferentes. É mais ou menos isso que o 19 vai responder. Eu vou colocar aqui para vocês, que eu gosto, às vezes, de mostrar algumas figuras. É, fica mais fácil, né, de mostrar. A ideia de raça, eu não sei se alguém aqui que está aqui presente, né, tem cachorro aqui. Quem tem cachorro de raça aqui, que está me ouvindo? Alguém tem? Kátia, qual é o teu cachorro? Eu não estou te ouvindo. É um labrador. O É um meu labrador. é. Me fala uma coisa, quais são as características físicas de um labrador? Do meu, ele tem as orelhas mais ou menos verticalizadas, ele é preto, pelo bem liso, dócil. Características físicas: tamanho, porte médio, grande, pesado. É Você assim que ele falou é. dócil, e de comportamento? Tem características de comportamento do labrador em Sim, geral? pois é, o dócil é de comportamento. Ele é dócil, super amigável, adora crianças, adora os donos, fiel, enfim, um querido. Tá bom. Bom, você respondeu o que é raça para cachorro. O que significa raça para cachorro? Gente, é importante fazer isso para a gente pensar a ideia de raça, né? Raça para cachorro significa que tem uma espécie chamada cachorro e que tem um gene que é biológico que vai informar a aparência dele. Por exemplo, pitbull, a aparência é de tal forma. O poodle, a aparência dessa forma. Quando a gente olha para o poodle na rua ou um pitbull, a gente tem reações diferentes. O pitbull a gente fica com medo, certo? Pode ser que ele seja agressivo. Porque a gente vê uma aparência e essa aparência tem uma continuidade de comportamento, tá? Essa ideia de que um gene, e esse mesmo gene decide o fenótipo, que é a aparência, e o comportamento, né, de um cachorro, foi transferida para os seres humanos no século XIX. Mas vejam, havia uma pergunta, que era uma pergunta no ar, que era: por que há desigualdades entre os seres humanos? No XIX.
que uma pseudociência precisava, uma ciência precisava responder por que há desigualdade entre os seres humanos. A teoria sócio-histórica, marxista, de exploração capitalista já estava ali no ar. Já poderia ter sido respondido por causa da dominação do homem sobre o homem. Mas tem uma resposta que surge, né, neste momento, que é: somos desiguais porque somos naturalmente desiguais. Há uma natureza genética que coloca os seres humanos em desigualdade, que é a ideia de raça. E a ideia de raça pressupunha biologicamente que o gene, ou seja, era algo biológico, ele informaria um fenótipo, e o fenótipo era traduzido em cor, cabelo, tamanho de nariz, etc. e tal. E esse fenótipo teria uma continuidade moral, intelectual e estética, ou seja, uma ideia de civilização. Quando as pessoas falam japoneses são determinados, eles estão usando a ideia de raça. Eles estão partindo de um pressuposto, e aí, para usar a ideia de raça, isso é bem importante da gente pensar, precisa de algo cognitivo que é o seguinte: a primeira coisa que é preciso fazer é agrupar. Você faz um agrupamento aleatório de pessoas e indivíduos e coloca no mesmo grupo. Vejam, colocar no mesmo grupo não faz o menor sentido. Vocês verem a aleatoriedade de raça. Alguém do Vietnã e alguém do Japão. A gente consegue saber que não tem nada a ver alguém do Vietnã e do Japão, certo? A gente também sabe que da Dinamarca, culturalmente, a forma de ser e o fenótipo não se parecem em nada com portugueses, concordam? Uhum. Agora, a gente não faz a mesma coisa, por exemplo, com os senegalenses e os etíopes. Também não se parecem em nada. Mas os senegalenses e os etíopes foram agrupados todos como negros, né? Os europeus como brancos, os asiáticos como, né, amarelos e a América indígena inteira como índios. Na verdade, a raça ela é uma formação geopolítica, ela coincide exatamente com a colonização geopolítica, a colonização da Ásia, colonização da África, da América indígena, ou seja, deste encontro colonial surge a ideia de raça. E a partir desse encontro colonial que surge essa ideia, ela é naturalizada como se fosse algo de fato verdadeiro. O que acontece? O próprio grupo que inventou a ideia de raça se autocolocou como superior moralmente, intelectualmente, esteticamente e civilizatoriamente. Quando se fala, né, no Sul as pessoas são mais civilizadas que a cultura europeia, estão usando a ideia de raça. Tá? Ou seja, estão partindo desse pressuposto de uma moral intelectual, de uma ideia de trabalho civilizatório maior. Por que eu estou falando o que é raça? Porque a branquitude, né, que é o tema, ela está ligada absolutamente à ideia de uma identidade racial branca, ou seja, ou de uma posição de sujeito que os brancos ocupam. Há dentro do campo teórico dos estudos críticos da branquitude gente que falando que a branquitude é a identidade racial branca, e tem pessoas que falam uma posição em que sujeitos que são considerados brancos ocupam. Tem aí dentro desse mesmo campo definições diferentes. Mas, nesse mesmo sentido, a branquitude se difere completamente da ideia da brancura da pele. O que é a brancura da pele? Ela é só um fenótipo, certo? Ela é só uma das características da qual os seres humanos podem se apresentar ao mundo, né? Melanina ou menos melanina. Ela é tão arbitrária, ser branco, quanto o tamanho do pé. As pessoas calçam, sei lá, adultas, de 30 a 44, 45, estou, né, chutando. As pessoas têm cor da pele de preto escuro a branco, passam por milhões de cores. Ou seja, a cor da pele ela é uma arbitrariedade igual tamanho, altura, tamanho do pé. Transformar a cor da pele em um lugar de poder, você precisa da categoria raça. Ou seja, é quando a brancura da pele ela se torna uma identidade racial. E aí estamos dizendo, quando a gente fala de identidade racial, não das identificações
e processos identificatórios dos sujeitos, mas do lugar de classificação racial que a pessoa ocupa dentro da estrutura social. Não é algo, né, na qual ela diz, eu não quero, eu quero, eu não quero. É um lugar que se ocupa dentro da estrutura social a partir de um fenótipo, que é assim que se consolidou essa ideia de raça no 19. Ela nem sempre precisou, mas aí eu ia falar por horas, da ideia do fenótipo para ter ideia de raça. A ideia de sangue impuro nos judeus, por exemplo, funcionava exatamente igual à ideia de raça. Esse sangue impuro, ele iria ser o responsável por comportamentos mesquinhos, avarentos, não confiáveis, etc. e tal. Então, a ideia de raça, ela nem sempre precisou da ideia de um fenótipo reconhecido. Ela podia ser só o agrupamento. Mas, a partir do 19, começa a se incorporar com a colonização da África e da pós-abolição a cor como categoria fundamental nas Américas, não é assim em todos os lugares, da ideia de raça nas Américas, por causa, né, do racismo montenegro. Bom, então a identidade, né, a branquitude, ela é um lugar de vantagem estrutural nas sociedades que são estruturadas pelo racismo. O que significa dizer que a gente vive, né, num país com racismo estrutural? Isso é importante, porque não é uma essência branca, é um lugar em que os brancos são beneficiados dentro de um país que tem racismo estrutural. Essa é a foto do TJ de São Paulo, que parece, por enquanto, também com as pessoas que estão aqui nessa sala hoje, né? É... E a gente sabe que não está escrito, né? Only white people, só para pessoas brancas no edital para passar no TJ, né, de São Paulo. Assim como a gente sabe que não está na Sociedade de Psicanalítica de Porto Alegre só para pessoas brancas, só para a maioria brancas. Mas quando a gente está num país que tem racismo estrutural, o racismo não é aquilo que é quando se proíbe um negro de entrar no shopping, se proíbe ou alguém é xingado na escola. Ele é funcionamento normal das coisas. Se tudo acontecer em sua normalidade nesse concurso para o TJ, ou se tudo acontecer em sua normalidade para a entrada de pessoas novas para a sociedade de psicanálise, ou se tudo acontecer em sua normalidade para a contratação de professores no meu departamento, o resultado vai ser racista. Num país com 56% de pessoas negras, se só vai entrar brancos, a gente tem um resultado racista. E como é que faz para que a gente olhe para essa foto, por exemplo, do TJ, para esses lugares compostos só de branco, e que não fale absolutamente, rapidamente, estamos num apartheid? A gente sabe anunciar que estava em apartheid na África do Sul. Porque nós temos no Brasil duas ideologias que sustentam a supremacia racial branca brasileira. O que essas duas ideologias? A primeira, ela surge, né, na década de 30 do século passado, quando, né, Getúlio está pensando na criação de uma identidade nacional, né, e essa identidade nacional começa a proibir outras línguas, né, constrói uma ideia de brasilidade para produzir uma ideia de brasilidade. Ela também constrói a ideia de que vivemos em harmonia racial. Esse é um país que tem harmonia racial, porque precisava se construir uma identidade que não poderia ser mais de senhores e escravos, né? Então, a gente tem aí, nessa época, a consolidação da ideia de que vivemos em harmonia racial e que logo se transforma numa ideia de democracia racial. O que significa democracia racial? A ideia de que brancos e negros têm oportunidades iguais, certo? Se a gente tem funcionando uma ideologia que é da democracia racial, junto com uma ideia de meritocracia, que vai aumentando com o neoliberalismo, que significa dizer que as pessoas chegam onde chegam pelo esforço individual, nós chegaríamos ao ponto que, se a gente perguntasse para esse juiz, o que você fez para chegar até aqui? Eles responderiam: estudei muito, certo? Trabalhei muito, me esforcei muito. Ninguém responderia: eu estou aqui porque eu sou branco. Concordam comigo? A resposta não é essa. Eu estou aqui porque eu sou branco.
Mas se você pergunta por que que os negros não estão aqui num ambiente progressista, as pessoas respondem por causa do racismo estrutural. Então, há na branquitude um lugar que você consegue enxergar que há o negro em desvantagem por causa do racismo ou do legado da escravidão, mas a herança do privilégio e do benefício para o branco é visto como mérito individual. Então, se a gente pensa que há oportunidades iguais, democracia racial, mais meritocracia e só tem brancos nos lugares do poder, a que raciocínio lógico se chega? Os brancos são superiores. Ou os brancos se esforçam mais, os brancos trabalham mais. E os negros não se esforçaram o suficiente. Então, a gente tem uma supremacia branca brasileira sem que ninguém precise levantar a camiseta do white power. É só a gente ter duas ideologias funcionando. Harmonia racial, oportunidade, democracia racial, mais meritocracia, e só brancos nos lugares de poder você já chega à naturalização de uma ideia do branco como esse lugar. Então, isso é dizer que nós estamos num país com racismo estrutural. O racismo estrutural ele vai beneficiar todos os sujeitos brancos da sociedade, né, estruturada dessa forma. Agora, quer ver por que é importante dizer a diferença do conceito de racismo estrutural para o racismo individual, interpessoal? Esse aqui é aquele que a gente conhece. A pessoa ganhou uma banana no jogo de futebol, foi xingada. Tem uma relação interpessoal. Quando a gente diz eu não sou racista, nós estamos dizendo disso aqui, dessa relação entre uma pessoa e outra. A gente rapidamente enxerga nessa foto que ao jogador negro ganhar uma banana está tendo racismo. Mas se a gente pergunta, por exemplo, nessa primeira foto, está tendo racismo aqui? As pessoas em geral falam não, porque elas não estão vendo nenhum negro sendo maltratado. Ou seja, a gente aprendeu que o racismo ele né, esta relação que na verdade é o preconceito racial. Vai ficar bem fácil para entender. Tem judeu aqui? Vejo sobrenomes Sim. que parecem que tem judeus aqui nessa. Todo mundo, né, entende que no Brasil tem antissemitismo, tá? E que significa dizer que os judeus são donos do mundo, eles são isso, são aquilo, etc. e tal. O Brasil se estrutura pelo antissemitismo? Não. Os judeus não perdem acesso à saúde, à educação, à universidade, etc. e tal. Os judeus na Alemanha nazista perdiam direitos, eram assassinados, etc. e tal. Sim, a Alemanha nazista se consolidava num racismo estrutural. O Estado-nação se organizava, naquele momento, a partir do antissemitismo. O Estado-nação Brasil se organiza a partir do racismo anti-indígena e anti-negro. É muito fundamental a gente saber a diferença de preconceito racial para racismo estrutural, porque não se combate da mesma forma. Por exemplo, uma palestra pode combater preconceito racial. Eu posso falar, olha, né, os judeus não são isso, os japoneses não são isso, os negros não são isso, tal. Mas racismo se combate com direitos iguais, com acesso à saúde, educação, inclusão, etc. e tal, com os direitos iguais. Então, ela é diferente da gente pensar, porque é fundamentalmente importante a gente pensar que quem sofre racismo estrutural, sobre a égide estrutural no Brasil, que tem a relação de perda de direitos, são os negros e indígenas. Preconceito racial, outros grupos racializados também sofrem. O japonês pode sofrer preconceito racial, que é a ideia de que, sei lá, não é sexual, enfim, isso é um preconceito racial. É bem fundamental porque isso se combate de formas diferentes, né? Então, a branquitude é esse lugar que vai produzir privilégios materiais e simbólicos para as pessoas que são consideradas brancas, né? Que está ligado à facilidade no acesso à habitação, à hipoteca, à educação, oportunidade de emprego, transferência de riqueza herdada entre as gerações. Talvez a transferência de riqueza herdada entre as gerações seja o mais importante da gente entender aqui. Eu já comecei a ficar super preocupada que já vi que foi meia hora. A riqueza herdada entre as gerações significa pensar que o trabalho do branco gerou riqueza para o branco no Brasil. Ou seja, provavelmente muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, ainda mais que estão no Sul,
são netos ou bisnetos de imigrantes, certo? Concordam? Daquilo que é chamado da colônia. Esse avô, bisavô ou pai, enfim, chegou muito pobre, não é? Essa história? Aí teve uma terra arrecadada, foi pagando a terra, construiu, trabalhou muito, etc. E em 3 gerações a pobreza se foi. Essa é uma história que se repete no imigrante do sul do Brasil. Então tem um mito de origem que é o trabalho que gerou essa saída da pobreza. Agora veja, aquele vô imigrante com 8 anos chegou trabalhando. O filho dele só precisou trabalhar com 16. O neto fez faculdade, fez estágio, fez mestrado para trabalhar depois. Ou seja, porque o trabalho dessa pessoa gerou riqueza no final da vida, né? Uma casa, uma herança. O próximo já tem uma riqueza herdada e aí vai gerando o acúmulo de riqueza. O que acontece com a população negra? O trabalho dela também enriqueceu o branco no Brasil. Os negros estão há 18, 19 gerações. E se a gente pensar o que é a categoria trabalho para a física, não é nem para Marx, investimento de caloria, força mais velocidade para transformar algo, são os negros que estão construindo esse país. As igrejas, a nação, a economia, a política, a casa, os túneis, as ruas, há mais de 18 gerações. Não é o trabalho que enriquece. É o status dado ao trabalhador branco no pós-abolição, onde a brancura da pele vira, né, uma posse, assim como um carro é uma posse, uma casa é uma posse, a brancura da pele é uma posse porque o branco é o desejo da nação. Há um desejo de tornar esse país branco. O racismo científico entra no Brasil. No pós-abolição, alguns intelectuais pensam, né? Como vamos civilizar este país? Lembra que a ideia de civilização superior era branca? Então, trabalho técnico, trabalho moral, trabalho intelectual, estética, arquitetura, tudo isso era pensado como possível apenas para o branco. Não era. Então, o trabalho gerado, né, e feito, o que eles chamam de fábrica, mesmo os colônios, tal, a microagricultura, não a agricultura de grande escala, que era para o dono, as familiares, tudo isso foi transformando oportunidades para o branco, enquanto o trabalho do negro também gerava mais oportunidades para os brancos na sociedade brasileira. Então, há aí no pós-abolição uma ideia que é um desejo de que esse país se torne branco. Esse quadro, né, para quem não conhece, mas para quem estuda raça, é um quadro muito famoso, chama Redenção de Cã. Cã, para quem vocês sabem, né, era o racismo católico, as pessoas justificavam a escravidão porque diziam que os africanos eram filhos de Cã, ou seja, eles poderiam ser escravizados porque Cã deveria ser castigado. Cã é um dos filhos de Noé que vê o pai nu e ele é castigado, não sei se vocês lembram. E a ideia é que os africanos eram todos descendentes de Cã. A gente ouviu algumas pessoas falando isso no Brasil há pouco tempo. Sei lá, um deputado falando que os negros eram filhos de Cã. E no pós-abolição... Mais uns 5 minutinhos, tá bem? Tá. Daí a Joyce entra, tá. Tá, aí no pós-abolição a ideia era que precisava se tornar esse país branco. Então a brancura vira um lugar, né, de posse, de privilégios realmente materiais. E obviamente isso também vai trazer talvez a maior fato, que é o privilégio de ser considerado a norma, né? A ideia de que a branquitude é uma particularidade que se pretende universal. O que significa ser uma particularidade que se pretende universal? Quando a gente olha essa foto, por exemplo, e eu pergunto quem é a pessoa com raça aí? Quem está de roupa étnica? Provavelmente as pessoas respondem que é esse homem negro. A ideia de que o branco é a normalidade. Se a gente for pensar, né, um alargador no ouvido de uma mulher indígena, a gente olha e fala, isso é étnico, certo? Agora, um salto alto, que é o quê? O que é um salto alto? É um ornamento de fetiche feminino que mostra sexualidade, sensualidade, que dói o pé, que as pessoas usam. A gente também é étnico, só que é visto como norma.
Tudo aquilo que é do branco é uma particularidade que se pretende e se pensa como universal. E essa é a maior relação de poder. Por exemplo, a gente tem, né, a ideia de que a Europa é história geral e o resto é história particular. História da África, história indígena, história, né, é americana. E a história da Europa é a história geral. A gente tem a ideia, você perguntou onde nasce a filosofia, as pessoas falam, a filosofia nasce na Grécia. E o que nasce na Grécia? A filosofia grega. A filosofia chinesa na China, a tupi no Brasil, a filosofia egípcia no Egito. O problema é transformar a filosofia grega em a filosofia. A particularidade branca na ideia de humano, né? Enquanto os outros são aqueles que devem chegar. E aí, para terminar, só essa foto que eu acho bem chocante, que ela mostra isso, ela estava no Instagram de um colega meu, e ele estava fazendo propaganda de uma coisa que chama rinoceptoplastia étnica, tá? A rinoceptoplastia étnica, ele estava falando, você já ouviu falar no nariz negroide? O termo nariz negroide é utilizado para descrever, bom, enfim, ele fazia uma cirurgia para transformar um nariz étnico no quê? Num nariz não étnico. Uhum. Aí eu virei para ele e falei, gente, isso é racismo, né? Ele é meu colega. Ele falou, não, é o termo técnico. Eu entrei no Google e realmente é o termo técnico. Estava lá, ethnic nose. E você vai lá ver, está escrito, meu sonho, não conhecia, obrigado por compartilhar. Ou seja, isso produz um efeito de que isso é humanidade. Mas essa é uma metáfora, né, para terminar aqui, do que é a branquitude, que é a ideia de que todos os outros grupos precisam se tornar igual a nós mesmos. Isso é o que a Cida Bento vai chamar de pacto narcísico da branquitude. E quando se inclui o outro, se inclui falando, mas ele precisa aprender inglês, mas ele precisa... A gente está fazendo isso, os brancos, há 500 anos. Precisa acreditar em Jesus, precisa comer desse jeito, precisa não sei o quê. Agora, precisa aprender a ler dessa forma, precisa falar dessa forma, precisa se vestir dessa forma, precisa ter um cabelo dessa forma para tornar narcisicamente igual a nós mesmos, né? E aí, a questão central não é que todos os brancos são beneficiados pelo racismo. Isso é uma coisa bastante passiva. Todos nós somos beneficiados, né, como brancos pelo racismo. A gente nasce e é beneficiado pela estrutura. Mas a questão central, né, é que a gente distribui os recursos simbólicos e materiais da branquitude apenas no próprio grupo. Não é só que a gente é beneficiado, que essa posição é passiva, é que quando ativamente a pessoa vai escolher um bolsista, vai escolher um aluno, vai escolher alguém para trabalhar com ela no RH, ela deposita a ideia de beleza, de competência, de inteligência, de mais-valia quase, é um ativo a branquitude, no grupo igual a ele mesmo. Então, não existe uma estrutura racista sem agente racista, agente, sujeito racista. Não tem como uma estrutura se mover se todos os indivíduos não estiverem, né, engrenando. Então, conscientemente ou inconscientemente, alienadamente ou não alienadamente, nós todos estamos nessa estrutura diariamente, distribuindo os recursos e privilégios de 500 anos de expropriação, exploração, de tornar pessoas com sonhos, desejos, etc. e tal, em mercadoria, que foi isso que foi feito, e na qual há um ativo para todos os brancos. E eu sempre gosto de terminar pensando, né, na frase do Krenak, que ele diz o seguinte: todos os brancos que ele conhece diz que não é culpado, nem tem responsabilidade pelos antepassados. E ele diz o seguinte: mas se seu neto, bisneto e teu filho, né, encontrar este mundo desigual, os antepassados seremos nós mesmos. E é esse mundo em que morrem 60 mil pessoas por armas de fogo por ano, em que nos 4 últimos anos morreram 35 mil crianças, 35 mil crianças por armas de fogo, e que a gente não vai à rua. E que isso não faz a gente se movimentar. As pessoas só podem ser consideradas menos humanas ou a morte delas ser indiferente, porque não é morte tão branca como nós mesmos. É esse país que a gente está. Ninguém precisa anunciar genocídio, apartheid, etc. e tal, do outro lado do mundo. Nós estamos num genocídio e num apartheid constante, né? Então, é dever meio que de cada um de nós, né, lutar para que isso
se transforme. Acho que eu termino por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Lia. Excelente as tuas colocações, toda a ideia dos primeiros conceitos de branquitude, como é que surgiu, e nos fazer pensar, né, nesse momento que nós estamos enfrentando aqui no nosso país, de tanta desigualdade, tanta situação em relação aos negros, que aparentemente não estão, os brancos olham e acham que não está acontecendo, mas que é visível. Aí a questão do ser visível ou invisível que tu coloca, né, também no teu livro. Bom, mas a gente vai seguir conversando, agora vamos passar então para a Joyce. Por favor, Joyce. Olá, boa noite a todos e todas. Lia, por mim, ficava escutando, né? Eu acho que, como todo mundo, né, a gente poderia te escutar mais. Mas vamos adiante, que talvez, né, a minha fala complemente, né, os conceitos que tu trouxeste. Eu coloquei como título Quando roubamos a humanidade do outro, branquitude e psicanálise. Quero agradecer o convite à Luque, minha amiga querida, Luciana Seco, nossa diretora de ações na comunidade, e expressar a minha gratidão e satisfação de estar hoje aqui representando a SPPA sobre uma temática de extrema importância para a humanidade, para a psicanálise e para a nossa instituição. Por último, mas não menos importante, dizer da minha alegria de estar ao lado de uma mulher a qual admiro muito e que tem me inspirado em meus estudos sobre branquitude. É uma honra para mim estar hoje ao teu lado, Lia. A gente combinou, Lia e eu, que ela traria uma exposição mais conceitual, mais histórica, e que eu exemplificaria com uma experiência pessoal de branquitude e de racismo, na tentativa da gente abrir um debate a partir de nossas falas. Após receber o convite para falar sobre branquitude e psicanálise, eu pensei em muitos conteúdos e formas de transmitir o que é branquitude, que é tudo que Lia já expôs até agora. Por exemplo, lugar de poder do homem branco, privilégios materiais e simbólicos, destituição, apagamento do outro, do seu lugar, mantendo a ideia de que o branco é concebido como uma categoria universal de ser humano, e os não brancos serem vistos como seres racializados e inferiores, etc., etc., e tudo que a Lia tem nos seus livros. Mas a maioria desses conteúdos esbarrava nos meus estudos pautados nos livros da Lia. Então, relendo alguns textos, né, o leque de opções foi se abrindo, e ocorreu-me iniciar contando uma experiência pessoal, a qual eu intitulo Minha Branquitude, Racismo e Vergonha. Eu apresento parte de um trabalho, diálogo, escrito por mim e pela minha amiga Vânia Cidade, que demos como nome Entre Nós, Branquitude e Negritude, onde Vânia, ao longo do trabalho, me faz a seguinte pergunta: quando foi que você se deu conta de sua branquitude? Na tentativa de respondê-la, eu contei uma história que passo a recontar aqui. Em 2019, eu e um grupo de colegas recebemos um convite para participar de uma mesa no Congresso da FEBRAPSE, que é a Federação Brasileira de Psicanálise, com o título Psicanálise e Comunidade, : o analista fora de casa. Aí nós fomos pensar com o que se depara o psicanalista quando sai de casa. Dentre tantas coisas que nos ocorreu, nos deparamos com o racismo da sociedade brasileira em relação aos negros, o que, dentro de casa, entre aspas, tem sido desmentido, já que na época e nos tempos atuais, esse tema pouco ou quase nada se debatia nas instituições psicanalíticas. Então, nós fomos nos organizar para estudar o racismo e escrever sobre os negros. Casualmente, naquela semana, vimos no jornal que na Cidade Baixa, que é um bairro de bares em Porto Alegre, teria um sarau de mulheres negras do movimento negro de Porto Alegre.
O sarau reunia música, poesia, arte, dramatização e tinha como proposta reunir artistas descendentes da diáspora africana para discutir, através da arte, a presença minoritária da mulher negra em espaço de produção intelectual e de consumo. Bem, nos organizamos e lá fomos nós, 4 mulheres brancas. Importante ressaltar que esse sarau aconteceu coincidentemente em 8 de abril de 2019, um dia após a morte de Evaldo dos Santos Rosa, músico de 51 anos, que tinha saído de casa com a família para ir a um chá de bebê e foi assassinado com 80 disparos desferidos, entre aspas, por engano. Repito, 80 disparos desferidos, entre aspas, por engano, por soldados do Exército Brasileiro. Ele foi citado no sarau, homenageado e sublinhado que Evaldo não havia cometido nenhuma transgressão, a não ser negro. Portanto, um suspeito em potencial. Minha ida ao sarau foi uma experiência que eu chamaria de emocional. Ela foi intensa, múltiplos sentimentos e emoções me envolveram, me afetaram, eram ambíguos, como, por exemplo, eu me senti deslocada, fora de lugar. Eu adorei ver e conhecer a força de fala das muitas mulheres negras que eu não conhecia. Achava as negras bonitas, aqui já está a ideia de racializar. Me surpreendi com a inteligência delas, né? E me vi querendo parecer normal, natural, estar naquele ambiente onde nunca havia estado antes, ou seja, o predomínio era de pessoas negras. Aí, cantei com todas, mas confesso que tive uma noite de sono extremamente agitada. Algo saía do lugar. Mas fiquei muito animada para escrever sobre a força das mulheres negras e estudar o racismo. No sarau, citaram o nome de Sandra Lee de Campos Bueno, uma mulher negra com um vasto e importante currículo em prol do movimento negro, e, coincidentemente, uma de nossas colegas, que estava conosco no sarau, disse que a conhecia, que haviam sido colegas de faculdade. O que me veio em mente? Sandra Lee é psicóloga, que nem nós? Bem, resolvemos ir atrás de Sandra Lee, escrevemos um WhatsApp para ela, explicando o nosso desejo de abordar o assunto do racismo no painel de um congresso e que gostaríamos de conversar com ela a respeito. Ela prontamente nos respondeu e eu vou reproduzir exatamente como ela escreveu para nós a resposta. Aspas. Acho importante a branquitude tratar o tema do racismo desde que tratem os privilégios de serem brancos. Acredito no trabalho 2019, em que Lia Weiner-Schuckmann trata a branquitude. Fora disso, penso que sempre seremos tratados, nós negros, como população a ser estudada. Minha sugestão é que vocês estudem a branquitude. Nós, negros, estamos cansados de sermos objeto de estudo. Estudar a branquitude é coisa que poucos fazem. Fecha aspas. Confesso que fiquei surpresa e irritada com a resposta. O que ela estava tentando dizer? O que era branquitude? Logo pensei, certamente ela não entendeu nada do que escrevemos para ela. Achei a resposta meio petulante e, tentando manter esse sentimento em segredo, o grupo resolveu convidar Sandra Lee para um encontro na casa de uma das colegas e, ao escutá-la, senti-la mais perto, fui tomando contato com minhas emoções, com o meu racismo, e a partir daí que posso dizer
que fui aos poucos me dando conta da minha branquitude. Mas com certa estranheza, certo mal-estar, fui me aproximando de um padrão meu que me envergonha, com o racismo que estruturei ao longo de minha vida e que ainda oscilo entre conhecer e desconhecer, entre me aproximar e me distanciar, entre falar e me calar. Bem, então, nós fomos estudar a branquitude. E aí escrevemos o trabalho com o seguinte título: Dentro e fora de casa, a branquitude do analista. Para debatermos depois, eu pensei em perguntar para vocês e para quem quiser, quem de vocês teria aqui uma história de consciência da sua branquitude também para nos contar? Na mesma linha de fala de Sandra Lee, Alberto Guerreiro Ramos, em 1957, ele foi o primeiro sociólogo brasileiro a dizer, abre aspas, que apenas o negro se tornou tema e objeto de investigação, e diz: uma coisa é negro tema, outra coisa é negro vida. Guerreiro Ramos é um precursor em colocar a branquitude e os brancos brasileiros como objeto de estudo para o entendimento do racismo. Então, seguindo sua premissa, coloco a experiência que eu relatei acima para vocês como objeto de estudo e de debate. Então, vamos lá. Sandra Lee me colocou à prova. Ela apontou, interrogou e denunciou minha posição de branca e de poder. Por exemplo, eu a achei petulante, atrevida, me dizendo o que eu tinha que estudar. E é justamente esse lugar de poder que o branco exerce e quer manter, e que não admite que esse outro, negro, interrogue, questionando a minha posição, a minha demanda. Como é que foi que eu pensei? Quem é ela para ficar me dizendo o que eu devo estudar e escrever? Outra questão que me ocorreu foi que, a meu ver, ela não havia entendido nada do que escrevemos para ela. Ou seja, eu não admiti que ela me deslocasse do meu lugar de superioridade, inteligência, poder, capacidade, privilégios, e desumanizei-a através de uma atribuição negativa. Aqui instala-se, o que a Lia já falou, a questão do superior e inferior, construída pelos brancos, ou seja, subtrair dos negros sua singularidade e colocá-los no lugar de subalternos. A entrada de negros, a inclusão, causa muita tensão. Foi uma experiência desafiante, sentida como uma ameaça à minha vida, na medida em que reivindicava um lugar, um direito, uma posição. Isso é quase impossível de tolerar. Isso é branquitude. Importante ressaltar que, quando falamos em branquitude, é para promover 3 importantes mecanismos: consciência, tensão e mudança. A descolonização do pensamento é dependente desses 3 mecanismos. O assunto é difícil, provocador, e ele exige que a gente tente conhecer, interrogar, entender, nos aproximarmos do outro, dos negros, abrindo espaço para uma ação que promova convivência e mudança. Mas e o que a psicanálise tem a ver com branquitude? A psicanálise tem como objeto de investigação as ideias e os sentimentos inconscientes. E o processo analítico nos leva a reconhecer em nós mesmos essa zona desconhecida. Então, por outro lado, desenvolvemos a capacidade de autoobservação que nos dá acesso ao nosso mundo interno. Mas no cotidiano, sempre não, mas algumas pessoas, e em muitos momentos, tentamos lidar com o nosso racismo. No entanto, não nos damos conta da sua extensão
e contribuímos para a sua manutenção. A branquitude, ela sustenta e mantém isso. A psicanálise está entre nós, está em nós, em nossos gestos, em nossa disposição para escuta e em nossa força para reivindicar. O instrumento psicanalítico, ele pode escutar e nomear os silêncios, as subalternizações e as dessubjetivações sofridas pelos não brancos. Sabemos que a invisibilidade, o silenciamento, podem ser os piores destinos na estruturação da subjetividade. E aí, duas perguntas que eu levanto. Até que ponto estamos disponíveis para revisar nossos valores pessoais, preconceitos, privilégios e viver verdadeiramente transformações internas, vinculados à branquitude? Ou seja, ver o diferente em mim mesmo e não no outro? Até que ponto esses nossos valores pessoais influenciam o modus operandi de nossas instituições? Já estou terminando. Subtrair, destituir, roubar, invisibilizar a humanidade do outro em níveis tão profundos é um projeto cruel, perverso, de naturalização de um padrão, desconsiderando vidas e roubando a dignidade humana do outro. Vidas negras importam. Importam as Rebecas, Beatrizes, Anas, Dudas e quem mais vier. Aproveitando o clima das Olimpíadas, e que amanhã, dia 28 de agosto, iniciam as Paralimpíadas, faço uma homenagem à nossa jovem atleta olímpica brasileira, Rebeca Andrade, mulher negra que encantou o Brasil, os negros, brancos, adultos, crianças, e nos transmitiu um recado importante sobre o que importa suas conquistas e de suas demais colegas negras. A maior atleta olímpica brasileira hoje é uma mulher negra e isso importa. Representatividade importa. Importa que Rebeca tenha superado 2 homens brancos. Importa que ela seja periférica. Importa porque isso avisa para a gente que com investimento se pode conquistar o universo. Imagina com um monte de investimento. Importa o Bolsa Atleta. Importa que o Estado ofereça esporte como direito básico universal, e não somente esporte. Importa que a gente veja a nossa bandeira acima de 2 bandeiras de um país imperialista, como são os Estados Unidos. Importa que Rebeca tenha cantado o hino com orgulho, embora seja um hino de um país que mata o negro diariamente, no ritmo das guerras, e contenha nele uma denegação, abre aspas, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil, fecha aspas. Importa que o talento dela tenha se sobressaído, apesar de todas as dificuldades que ela passou. Importa tudo isso para que a gente se constitua como nação. Importam as mães pretas, porque sem elas não haveria Rebeca e não haveria Brasil. Importa a cultura das frestas. Importa que nós pensemos seriamente a respeito destes graves fenômenos nas instituições e no Brasil. Obrigada. Joyce, muito obrigada. Excelente a tua fala e realmente complementa a Dalia, que tu traz toda uma vivências que tu tivesse, sentimentos, né, frente a várias situações, e muito bom e emocionante todas as coisas que tu colocaste. Muito obrigada, o debate está aberto. Quem quiser, por favor, fazer perguntas, clique ali na mão que o Grayson coloca na tela. Não sei se o pessoal que está aqui na tela também gostaria de trazer alguma questão.
estamos abertos para conversar sobre essa questão e esse tema tão importante. Acho que todo mundo fica impactado com tudo isso, né? Com todas essas, com a intensidade, Joyce, eu acho, das vivências, das coisas que tu trouxesse, que impactam bastante, né? Uhum. Enfim, vamos lá. Abre aí, Lia. Eu vou dizer que sempre que me chamam para falar em algum lugar, as pessoas falam, vou deixar uma meia hora depois. Eu falo, não precisa. Aí a pessoa, como não precisa, as pessoas perguntam muito. Eu falei assim, se eu não quebrar o gelo, ninguém pergunta, fica todo mundo mudo depois. Assim, eu fui tentando entender, mas quando eu falo, sei lá, de Vygotsky, qualquer outro assunto, as pessoas fazem muitas perguntas. Acho que não é meu problema didático. Já temos Acho aqui, que é de a Lia outro fala e lugar. depois eu tenho uma pessoa já para fazer uma pergunta. Pronto, temos. Temos Rafaela Brodax de Vasconcelos. Grayson, por favor, tu põe na tela. Luciano, eu acho que tem uma ordem ali que eu estou vendo de mão levantada. É Marina Eu, Brasil, Sara e Rafaela. Como é que vocês estão vendo isso? Grayson me... Ah, tá certo, tá certo. Vanessa da Rosa, Marina Brasil, Jussara e Rafaela. Desculpa. O Grayson tá me passando, eu vi. Tá certo. Estou vendo a Beth Cimente também. Ah, então, Grayson, passa a Vanessa, a Marina e a Jussara, se tu puderes, por favor. E depois vem... A Rafaela já está também, ótimo. A Marina já está também, Jussara. Então, a Vanessa. Vanessa está aí? Não. Não entrou ainda? Tá entrando, eu acho. Tá entrando? Quem sabe a Marina fala e depois, se a Vanessa entrar, eu passo. A Vanessa está aí, parei. Vanessa, pode falar, por favor. Nós não estamos te vendo ainda. Noite. Oi, boa noite, Vanessa. Bem-vinda. Primeiro eu quero agradecer por essa palestra maravilhosa que vocês trouxeram para nós hoje, assim. A Lia é uma autora que é uma pessoa que eu admiro muito e que os escritos dela, né, quando eu me deparei com famílias interraciais, permitiu que eu me entendesse num lugar de mãe negra, né, primeiramente, e começasse a estudar mais também sobre a branquitude e essas relações, né? Como que elas nos transformam. E eu queria saber, assim, Lia, um pouco mais sobre as tuas pesquisas agora, assim, no campo da branquitude, com relação à maternidade também, de mulheres negras. É isso. Lia, podemos fazer 2 ou 3 perguntas e aí tu Acho que faz uma rodada, né? Isso, tá. Então agora vamos ver a Marina Brasil. Oi, Marina. Tá sem o áudio. Tá sem áudio. Microfone desligado, Marina. É. Um toque só na tela, Marina, por favor, que daí abre o microfone Não? Quem sabe eu passo para a Jussara enquanto a Marina tenta ativar o microfone. Tá. Então, Jussara, por favor. Obrigada a todas. Saudade de vocês, bom ver vocês. E muito obrigada pela oportunidade de conhecer a Lia, que eu ouço falar há muito tempo sobre a Lia, sobre os livros da Lia. Não conheço, não li, mas eu sou muito amiga da Ana Rosa, que eu acho que conhece a Lia, e que já tinha me falado muitas vezes da Lia. Lia, uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho, a Joyce também, Joyce, adorei a tua apresentação. Qual é a diferença da branquitude no Brasil e da branquitude nos Estados Unidos?
porque a gente assistindo à convenção do Partido Democrata dá uma inveja danada de ver a Michelle Obama falando, de ver o Obama falando, de ver a Kamala Harris falando, negros com toda esse espaço, esse poder e essa capacidade de poder estar numa sociedade com predomínio branco, onde também a branquitude deve existir, ser muito importante, mas, ao mesmo tempo, tem espaço e tem outra possibilidade do negro ter voz ativa. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas diferenças. Vamos Obrigada. ver, então, se se a Marina conseguiu colocar o som. Não? Bom, vai tentando Tem, então, Marina. Qualquer tem como coisa. ela escrever no chat? É, tá. Posso passar uma outra pessoa enquanto tu escreve, Marina? Tá. Então, agora a Rafaela Brodax de Vasconcelos. E Grayson, tu pode colocar a Alicia Lizondo também, por favor, na tela. Boa noite, Rafaela. Primeiro, eu queria agradecer pelo evento maravilhoso que vocês fizeram aqui na SPPA e a Lia também, né, que é convidada. E eu queria fazer uma pergunta, tanto para a Lia quanto para a Joyce, que é uma pergunta, mas também é uma provocação, na verdade, né? Se tem como os brancos, né, nós, não sermos racistas sem conviver com pessoas negras, né? E porque a Lia, ela traz dois tipos de preconceitos raciais, né? Ela traz o individual e o estrutural. E eu fiquei pensando como as políticas afirmativas, na verdade, elas também trabalham de forma a diminuir o preconceito individual das pessoas, né? Porque na convivência a gente acaba diminuindo o nosso preconceito individual também. E fiquei pensando na fala da Joyce, né, que ela fala da percepção da própria branquitude dela através de um encontro com uma pessoa negra. Então, numa sociedade estruturalmente racista que a gente vive, tem como, sem esse encontro com a pessoa negra, a gente não ser racista? Porque eu acho que muitas vezes esse encontro acaba não acontecendo, né? Então, eu acho que é mais um fator que torna extremamente importante as políticas afirmativas. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Queria perguntar. Obrigada, Rafaela. Lia, tu podes responder ou fazer algumas colocações a respeito dessas perguntas que já foram feitas? Sim. Bom, vou começar pela Rafaela, porque é uma coisa que depois eu já vou juntando, tá? A convivência, ela existe no Brasil, né? Entre brancos e negros. Mas ela existe de forma hierárquica. A questão central é que sempre teve convivência. A, a, a figura da mãe negra, da empregada negra, do vigia, do trabalhador. A questão central é que a convivência brasileira é dada de forma hierárquica. Então, ela não é a convivência que estabelece, obviamente, uma possibilidade de não racismo, né? E inclusive, a convivência de forma hierárquica que produz o racismo, né? Então, você tem razão que apenas com convivências em que esteja posto, né, a não hierarquia, é que, inclusive, o negro pode apontar o lugar do branco como sendo apontar o ponto cego da branquitude. Porque a empregada doméstica, o vigia, esse lugar de subalternidade construído no Brasil, não vai virar para a senhora na qual ele trabalha e falar, ô, sua branca, não sei das quantas, né? Mas a Sandra ali pôde falar para a Joyce. Vai estudar você. Ela não deve nada para a Joyce. Ou seja, apenas a possibilidade de vivências. E aí, no meu livro, aí eu vou respondendo a Vanessa, já junto, né? De famílias interraciais, as famílias reproduziam a dominação racial dentro das famílias. Isso é fácil de entender. A gente sabe que a classe social produz posições na família, né? As pessoas que têm mais dinheiro
tomam mais decisões numa família, certo? Ou decidem mais coisas na família. As relações de gênero produzem relações de poder dentro de uma família, né? Isso fica óbvio para todo mundo. Por que que a raça não produziria dinâmica, né? Dentro familiares? Então, as dinâmicas, né, respondendo a Vanessa da Rosa, familiares, elas também muitas vezes produzem racismo. O afeto não impede o racismo. A minha pesquisa com famílias interraciais, né, mostra que a pessoa também reproduz o racismo na própria família, falando que o cabelo da filha é feio, colocando pregador de nariz, fazendo uma tecnologia para o nariz afinar da própria filha. Ou seja, ali tem amor e tem racismo, né? Então, não é o afeto também, né, que impede, mas pode ser um lugar, né, em que isso também pode vir a ser desconstruído. Agora, tem uma coisa que tem acontecido bastante complexa, que você perguntou das mães, Vanessa, que se reproduz, era uma pesquisa que eu estou fazendo, mas eu não publiquei, nas meninas adotadas negras ou filhas negras de mães brancas, e também tem na Mariana, do meu livro, né, que odeiam a si mesmo, porque a mãe tem um ideal de beleza tão grande da brancura, em que ela mesma fica vamos pensar uma figura pública, Giovanna Eubank, né? Ela acabou de fazer uma cirurgia no nariz, de afinar o nariz da Giovanna Eubank. Ela tem um lugar, né, em que não é que ela é branca, ela atribui os signos, né, próprios da feminilidade, da branquitude no próprio corpo para a existência dela. Essa criança, ela ouve "Você é linda", mas ela vê aquela mãe se achando muito linda e afinando o nariz e tendo um lugar no mundo exatamente por ser branca. O que é a Giovanna Eubanks se não é uma loira branca? É esse o ativo dela, né? Estou dando esse exemplo, mas poderia ser outros exemplos. Então, mesmo que essa mãe estude antirracismo, etc. e tal, tem um lugar da identificação que está interditado ali, e que é um lugar muito, muito difícil, né, nessas relações. E a questão não é ser branca, a questão é estar com todos os signos da brancura como um lugar na qual se deseja chegar. Essa filha também vai ver isso, né? Então, o que é interessante nas famílias, né, que não é a mãe ser branca ou a mãe ser negra que vai possibilitar, mas é a forma em que ela lida, né, com a consciência racial branca ou a consciência racial negra, da forma que ela pode, inclusive no próprio corpo, né, produzir uma possibilidade para essas crianças, né? Mas, bom, podia falar horas sobre as pesquisas de famílias interraciais, talvez o tempo, mas tem o meu livro, quem quiser, aquelas chama Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Eu não sou psicanalista, mas nesse livro eu uso conceitos da psicanálise para pensar. Não que não tenha estudado, não me autorizo a dizer que sou psicanalista, mas nesse livro tem bastante conceitos próprios para pensar, né? De negação, identificação, todos esses como processos das dinâmicas familiares. E aí, respondendo a Jussara, o Brasil tem 56% de população negra. Os Estados Unidos tem 13, veja só, 14. E quando a gente chega nos Estados Unidos, parece que lá é um país que tem negros, e que o Brasil, assim, você chega lá no avião, tem negros, não sei o que, tem negros, não sei o que, no restaurante tem negros, né? Então, assim, a questão é que o Brasil inventou a ideologia do embranquecimento em que a categoria raça é via fenótipo, enquanto nos Estados Unidos a raça é via origem. Ou seja, se a tua origem é afro-americana, você é afro-americano. Não importa o quão claro, quão escuro, etc. E tal. Assim, a ideia de uma gota de sangue. E o Brasil inventou a ideia de que a mestiçagem era um processo para tornar o outro branco. Dessa forma, muitas das saídas
foi pensada como saída individual, né? Se eu casar com um branco e tiver um filho branco, em 3 gerações essa família torna brancas. Agora, ninguém nos Estados Unidos pode virar branco. Não existe isso, a tua origem não é branca. Então, o tipo de organização não pode ser individual. Não vou organizar para deixar de sofrer racismo individualmente. É preciso uma organização que foi coletiva muito anterior. E um grupo menor de 10% é muito mais fácil de se organizar coletivamente do que 56% da população, né? Que produz uma categoria, que o racismo produz uma desigualdade de classe no Brasil, né? Então, a gente tem grandes diferenças na ideia de que lá a raça é uma categoria de origem e aqui é uma categoria de fenótipo. Então, a gente chama o brasileiro, né, o racismo brasileiro, racismo de marca e o racismo norte-americano de origem. Então, o fato que não há saída individual fez que a luta e a organização negra se desse há muito tempo antes. E o gueto, a ideia de que não há harmonia racial, que é um gueto mesmo, as universidades, a escola, etc. E tal, sendo toda só de negros, organizou os negros. Tem o lado ruim da segregação, mas a gente sabe que é uma forma de se organizar coletivamente também. E a ideia é que o Brasil se dizia, não, mas aqui você está lutando contra que racismo, se tem oportunidades iguais. Então, é muito diferente. Eu podia falar anos, né, de comparação entre Brasil e Estados Unidos, da formulação da própria ideia de raça e das saídas mesmo. Eu só queria responder a Rafaela, que também, né, estendeu a pergunta dela, Lu, que posso? Né, a mim. Pode. Só E deixa não eu é dizer bem- uma coisa, Joyce, antes de tu responder. Nós vamos encerrar as inscrições já, porque nós estamos com 6 inscritos e temos 15 minutos, tá? Mas Não é, pode. para dizer assim que eu concordo com o que a Lia trouxe, que a nossa convivência é hierárquica, né, desde quando, né, o conceito de raça existiu. Quem tem alma somos nós e não são eles. Então, sempre se fez uma divisão entre quem tem poder e quem são os subalternos, né? Então, esse tem sido o tipo de convivência. Então, eu queria dizer que uma das formas que eu acredito de combater o racismo nas instituições de estudo, né, de trabalho, é com ações afirmativas, né? Porque é um trabalho de reparação, é um trabalho complexo, é um trabalho difícil, né? E é um trabalho de longo tempo. Era só para complementar. Tá, obrigada. Marina conseguiu abrir o microfone. Pode falar, Marina. Boa noite, eu sou a Marina. Eu vim fazer mais um comentário do que uma pergunta, que Lia, assim como outras pessoas falaram, tu também é um nome muito referência nos meus estudos, eu te usei muito teus textos na minha tese de doutorado, onde eu estudei estereótipos, né, a partir de uma lógica interseccional de raça e gênero. E enfim, acho que a questão da branquitude, tu terminou tua fala falando que sempre rola um silêncio, né? Tem um silêncio quando a gente fala de branquitude, fala de racismo, e que justamente esse silêncio do constrangimento, talvez, seja importante da gente também pensar nele como algo que faz parte do pacto narcísico que a gente faz. A gente silencia para a gente não mexer tanto nessa areia movediça na qual a gente é muito mais agente do que passivo. Perfeita a tua colocação, né? Como tu estava falando sobre a história do conhecimento das pseudociências, enfim. E eu acho que pensando numa coisa mais dentro da clínica, o constrangimento é a coisa mais importante. O nosso constrangimento de nos deixar menos invisíveis também, a nossa cor menos invisível, porque é isso que a branquitude faz, essa ideia da universalidade, é que a gente não tem nada para se deparar. E aí chega um paciente negro, uma paciente negra, e a gente começa a pensar, tem uma pessoa negra na minha frente. Não, eu sou branca. Não é o outro que é racializado, eu também sou. E como é que vai dar essa dinâmica dentro dessa interação, reconhecendo que eu tenho a minha cor e que ela produz efeitos na vida subjetiva dessa pessoa, né? E é muito interessante de pensar que a gente está aqui falando da raça negra, mas se a gente colocar a questão dos indígenas, é uma outra coisa que vem muito
dando essa estratégia social de desumanização, de colocar numa coisa assim, como se a gente conseguisse ter alguma capacidade, ou pelo menos estudos mais atuais, de, né, se propor a tirar o negro como objeto de estudo, mas o indígena a gente ainda não mexe. Ele ainda é o exótico, ele é... Tem alguns estudos no Nordeste com grupos ciganos que mostram muito isso como uma estratégia de desumanização para outros fenômenos acontecerem. Ela aparece, assim, e eu acho que uma coisa que a Joyce falou que é a mais importante, retomando, eu acho que a Josênia, né, que eu conheço do IEP, que é a outra instituição na qual eu faço parte, já tinha falado sobre isso numa atividade que a gente fez, que a gente precisa sentir vergonha. Eu acho que um dos maiores motores que a gente tem é o constrangimento, de se colocar no lugar de uma maneira implicada e existindo, não o outro, que é essa coisa de também usar a questão da raça de maneira, né, essencializada para produzir esse bicho que precisa ser entendido, e a gente tem a nossa curiosidade mórbida, a gente vê muito isso nos estudos de gênero com pessoas trans, a certa curiosidade mórbida, entender como é, como é que faz e tal, que também está desumanizando as pessoas, né? É uma curiosidade que a gente não tem em outras situações. Mas vou terminar porque eu sei que o tempo está curto, só queria fazer um comentário e dizer que eu amei a atividade, estou muito feliz de estar aqui, de ter ouvido você. Muito obrigada, Marina. Alicia Lizondo, por favor, agora. Tá sem som, Alicia, tem que ativar o microfone. Una alegría estar aquí, parabéns a las dos conferencistas. Yo quería llamar a atención para algo que mencionó muy claramente Joyce, sobre todo, que yo voy a comenzar con algo que me faló un pai que tenía ido al sur para adoptar una crianza branca y que cuando él recibe a la filha, ele tinha pago el pré-natal, etc, etc. Ele viu que a menina estava muito morada. E o pediatra falou que era por traumatismo do parto, que não tinha nenhum tipo de problema de raça. E ele ficou meio envergonhado e decidiu ir em frente com a adoção. E essa moça veio a mim porque esse pai não a suportava. Ela vinha perfumada de chamar a atenção de todo mundo, porque ele dizia do cheiro de caatinga. E ele um dia me surpreendeu, porque ele disse, o que vocês têm que entender é que ninguém ama por decreto-lei. Por quê? Por decreto de lei. Por Ninguém decreto de lei. Ninguém ama Ah. por decreto. ama lei. Obrigada. Então, ele tinha aceito essa filha por uma questão moral que não tinha nada a ver com ética e que ele tinha uma profunda rejeição inconsciente. Ele era filho de alemães e tudo o transgeracional e tudo demais. E eu quero chamar a atenção porque neste momento nós temos em São Paulo um grupo de adoção e parentalidade. E o que nós temos e queremos escrever e aprofundar é algo que seria um falso self ideológico em los pais. Claro, nos aceitamos como no, como si fuese algo de que no sería legítimo expresar una verdad. Y yo quiero llamar atención al perigo cuando se aparentemente aceita y na realidade hay un profundo racismo, porque esto se transmite ao filho, como muito bem diz Lia, minuto a minuto, né? Então, o trabalho que precisa se fazer a nível inconsciente para verdadeiramente a gente lidar com a branquitude, lidar com os preconceitos e poder aceitar de peito aberto a outro, né? Das entranhas, porque de lo contrário, quando é algo que é racionalização, moda, moral, etc., no es algo verdadero y no va a ayudar. Esto en todos los sentidos, ¿no? Mas muchísimo obrigada. Obrigada, Alicia.
Bom, nós temos na tela aqui a Beth, a Kátia e a Magali querendo falar. Eu só peço que vocês sejam breves, tá? E Eu depois. abro mão, Luque, eu abro mão, tá? Porque É, é atropelado, sim. E já é, outras pessoas falaram na mesma linha que eu queria falar, tá? tá Bom, bom, Beth, obrigada. Então, a Kátia e a Magali Weinstein. E Grayson, coloca na tela a Rosângela Costa, por favor, e aí encerramos. Bom, eu queria agradecer muito a Lia e a Joyce, né? Eu fiquei assim absolutamente encantada pelas falas de vocês e com um mal-estar ao mesmo tempo enorme que eu acho que me identifica com a Joyce, né? Quando descreveu o seu sentimento. E aí eu fiquei pensando, vocês duas falaram, mas assim, a Lia falou bastante na questão racial que se dá via fenótipo. E eu fiquei pensando que a questão do racismo está encravado via genótipo, né? De que está nas entranhas. Me parece que não num inconsciente recalcado, mas num inconsciente cindido, em que a desmentida e a banalização fazem parte desse sistema. E aí eu fiquei pensando que palestras, que atividades como vocês estão propondo, fazendo, são extremamente importantes para a gente começar a se confrontar com este racismo estrutural. Porém, eu acho que o papel da psicanálise é fundamental, porque esse é um traço que está absolutamente arraigado, e acho que arraigado no sentido de estar encravado num aspecto cindido, e que isso precisa vir para a corrente, né, para o caminho de simbolização, de representação e de apropriação. Né? Que enquanto não acontecer este viés, eu acho que a gente está frente a uma situação muito séria. Né? Muito, muito mais séria do que eu imaginava, porque todos nós somos perpassados por este racismo e que muitas vezes a gente não tem a noção do quanto ele é nosso. Então, a minha preocupação ficou muito maior ouvindo vocês, mas no bom sentido, de que algo tem que ser feito. Obrigada. Obrigada, Kátia. Lia, posso passar a Magali e a Rosângela antes? Posso? Tá, obrigada. Então vamos, Magali. Oi, boa noite. Eu queria também agradecer muito a Lia e a Joyce, né, que nos fizeram ficar inquietas, né, com todas as colocações. E eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre as questões na escola, né? Como é que a branquitude afeta a percepção de poder nas escolas? E se essa predominância pode resultar em uma invisibilidade das questões raciais? E como é que isso também afeta a constituição do psiquismo em termos de ser atacado, né? Era isso. Obrigada. Rosângela, bem breve, e aí a Lia responde, por favor. Tá sem som, Rosângela. Bora. Eu sei que está tudo muito rápido. Eu só queria lembrar, obrigada, Lia, obrigada pela noite, né? Eu estou nessa participação há muito tempo e eu já escutei a Lia e tenho estudado. Eu só queria lembrar do seminário 17 do Lacan, que fala sobre as interpretações a propósito do lugar do psicanalista, e eu acho que está muito ligado ao colonial ainda, esse assunto, né? Então, eu queria lembrar que a gente tem, por exemplo, em Porto Alegre, o mercado público, né, que ele é mais africano, porque ele tem toda uma proteção dos orixás no solo da nossa cidade, né? E a gente tem mais de 15, 13 quilombos no Rio Grande do Sul, né? A gente tem na Bahia 29,90 de quilombos, Maranhão 50,12. Então, assim, a Lia tem toda a razão quando ela traz a questão da mistura, né, que os Estados Unidos não fez, a Inglaterra também não, né? Quem é branco, quem é negro, e aqui tem a nossa miscigenação. Então, por que o seminário do Lacan? Porque o Lacan fala das interpretações que o psicanalista tem obrigação de fazer, que tem a ver com
interpretar o discurso do outro, né, gente? Então, assim, eu acho que a gente tem obrigação de trabalhar essas interpretações com ações públicas, ações verdadeiras, né? Agitar o ambiente, eu acho que a Kátia Hadi tem razão, se informar, conhecer esses enigmas dos discursos entre pessoas, né? Porque eu acho que isso já é uma maneira de não racializar. É o embaralhar as cartas dos anjos, que foi um convidado nosso, muito bem-vindo, né? Porque eu acho que é uma questão de todos Ângela, nós. mais breve, porque nós vamos ter que encerrar daqui a pouco. Então, eu deixo a sugestão do seminário 17 do Lacan, eu deixo a sugestão da questão da linguagem, né? E agradeço muitíssimo por essa atividade, Lu, que eu acho que venham muito mais, com muito mais convidados, para a gente abrir cada vez mais um assunto. Muito obrigada, desculpe se me estendi. Não. Lia, tu gostarias de falar alguma coisa agora e depois vamos ver a Joyce. Tá sem microfone, Lia. Acho que vai ser difícil responder tudo isso, porque mas enfim. a gente podia começar a palestra das perguntas da próxima vez, né? Boa! Eu mando uma aula gravada. Não, o que eu mais gostei, Bia, é que tu está falando que é da próxima vez. Então, teremos mas nós já combinamos, né? Que vai ter próxima. Mas eu acho que a Magali faz uma pergunta importante. Eu não vou conseguir passar por toda a escola, né? Sim. Mas vou falar um pouco também da fala da Kátia. Que há algo, né, que é essa construção sociohistórica ou significados compartilhados na cultura, né, no laço social da branquitude, com a ideia de civilização, civilidade, intelecto, etc. e tal, e há os processos de identificação do sujeito com isso, né? Agora, vocês sabem que nenhuma identificação é totalizante, né? Graças a Deus, assim, o sujeito sempre escapa de uma identificação totalizante, né? Senão a gente estaria aqui todo mundo white power, né? Porque com essa cultura, né? Acontece que se a gente tem cada vez mais signos e significados, né? Racializados na cultura, de uma hierarquia branca, essa identificação do sujeito ali, desde pequenininho na escola, né, ele vai identificando com o branco de todas as formas, e isso constitui, obviamente, esse sujeito, né, o psiquismo, né? E é tão interessante de se pensar que eu vou tentar ser rápida aqui, que é difícil, mas tem uma entrevistada que não está no meu livro, que eu pergunto para ela se ela já saiu do Brasil. E aí ela diz que ela, sim, já saiu do Brasil, tal, que ela tinha ido para Berlim, aí ela começa a contar, ir para Bolívia, contou histórias, tal, de Berlim. E aí ela fala que quando ela estava no ônibus em Berlim, ela é paulistana, tá? Quando ela estava no ônibus em Berlim, ela olhou aquele ônibus de pessoas e se assustou, porque ela pensou, nossa, quantos jovens nesse ônibus. E eram jovens que ela pensou que ela poderia tomar um café, que ela poderia ir no cinema. E eu pergunto para ela na entrevista, né? Mas não tem jovens no ônibus em São Paulo? E aí ela diz, bom, eu pego pouco ônibus em São Paulo, mas quando eu pego, tem sim, tem jovens. E quem são esses jovens em São Paulo? Aí ela para, assim, ela fala, mas não são jovens que eu tomaria um café e iria no cinema. E eu pergunto, mas quem são eles? Ela, em geral, são os trabalhadores, né? Aquele que está indo ser chapeiro, de manhã cedo abrir a cidade, é o pintor, é o motoboy. E aí eu pergunto para ela assim, e os jovens em Berlim, quem são no ônibus, né? E ela diz, bom, provavelmente também é o cara que está trabalhando de garçom no café, também é o cara que talvez vá pintar uma parede. Ela diz, mas parece que com eles eu iria no cinema, eu iria tomar um café. Com o de São Paulo, não. Veja que ela, uma brasileira, que não fala alemão, está mais identificada com o jovem, também trabalhador, não é uma questão de classe, né? Na Alemanha,
do que com outro brasileiro, na qual ela não divide a mesma classe e raça, né? Ou seja, o processo de identificação de humanidade, e ela depois conta, essa mesma entrevistada, ela não é do White Power, que quando ela foi para a Bolívia, ela estava viajando e que a sensação que ela tinha era que todas as pessoas na Bolívia eram feias. Aquelas pessoas baixinhas, com cara de índio e tal, e que eu tinha a sensação que, tipo, nossa, ela é uma pessoa jovem, né? Perdi a viagem, não vou achar ninguém para namorar aqui, ela brincando, né, na entrevista. E aí ela disse que quando ela chega no albergue, começaram a chegar pessoas. Aquelas não eram consideradas pessoas. Aí eu, mas quem que começou a chegar? Ah, os italianos, os viajantes, os europeus, etc e tal, no albergue, que aí ela sentiu, veja, é assim, a ideia de que eu posso mais me identificar com esse sujeito e que ele compartilha comigo, o que ele compartilha? A raça, a ideia de humanidade. Porque ele não compartilha a mesma cultura, a mesma língua, o mesmo tipo de comida, mas ela está mais identificada. Essa identificação de que esse humano é mais humano é o mesmo que faz com que o juiz solte um homem branco, prenda um homem negro, que o policial mate um homem, um pai com o guarda-chuva, levando o filho na escola falando achei que era com 80 tiros. Então, isso constitui, de fato, não é só que constitui o psiquismo, mas constitui a ideia de humano, né? De tão grave que é, como diz a Kátia, a normalização, né, da branquitude como parâmetro de vidas que valem, né, mais e vidas que valem menos, né? Então, de fato, é um trabalho, como diz a Rosângela, não, quem disse foi a Alicia Beatriz, que ele é um trabalho que ele é de vigilância, quase. E ele não adianta ser de punição. Ninguém deixa de ser racista porque foi preso. Aliás, só fica com mais raiva, né? Tipo assim, aquele preso filho da puta que não sei o quê. Ele não é... Assim, claro que dentro da sociedade do direito a punição existe. Mas se a gente quiser pensar uma constituição de sociedade, né, em que o parâmetro da vida seja o mesmo, né, para todos, isso é em outro lugar, né? É realmente tirando, né, essa identificação profunda, né, que os brancos têm com a ideia de superioridade e que está posta em todos os lugares. Nós vamos ter que encerrar. Tu gostaria de colocar mais alguma coisa e depois eu passo para a Joyce. Não, não dá tempo. Joyce, então, tu gostaria Bom, de eu fazer uma colocação? queria agradecer, né, e me dizer que eu me sinto honrada de estar hoje aqui representando, né, a SPPA, e acho que a Kátia trouxe algo importante para a gente avaliar, né, dentro da SPPA, que é como poder dar seguimento a tudo isso, né, que nós estamos iniciando aqui. E dizer para a Lia que a gente já combinou que vamos organizar os cursos dela, porque ela não organiza cursos, aqui já estou abrindo um particular dela, né? Estou brincando, mas que a gente vai ajudá-la e talvez a gente possa, né, pedir ajuda para a Lia, para que a gente possa, né, dar continuidade. E então, assim, um beijo, um abraço, né, para todos e todas. Gente, eu é que Eu também quero gostaria... agradecer de te ouvir, Joyce. Foi muito bom te ouvir, muito boa a tua fala. Obrigada, Lia. Bom, pessoal, eu quero agradecer a Lia e a Joyce pelas, enfim, todas as questões que trouxeram e o tanto que nos desacomodaram nessa noite. E isso é muito importante para a gente seguir pensando e seguir levando adiante e estudando toda essa questão. Muito obrigada a todos que participaram, meus colegas todos que estão na tela e o pessoal que não está na tela, mas está vamos dizer assim, nos acompanhando também. Muito obrigada a todos, uma boa noite, até o próximo encontro. Lia, foi ótimo te conhecer. Obrigada, pessoal. Bom trabalho para vocês. Vamos dar Beijo.